Bom dia, meus queridos e minhas queridas, como estão vocês? Espero que bem, espero que se cuidando, né? Eu sou o Wilson Fialho, professor de História, vocês já me conhecem, né? Espero reencontrá-las em breve, certo? E estou aqui hoje para falar de forma resumida, né, prática, sobre a pandemia que matou muita gente, milhões de mortos lá no início do século XX, no ano de 1918, a tão famosa gripe espanhola, né? Tem que se falado muito nela por conta do Covid-19, do novo coronavírus e dessa pandemia agora do ano de 2020, certo? Como temos algumas notícias, né, sendo divulgadas sobre a gripe espanhola, muita gente tem dúvidas sobre isso e espero esclarecer algumas, né, para vocês. Primeiro, né, falar que essa gripe, né, ela é um tipo do H1N1, do vírus influenza, e ele matou cerca de 50 milhões de pessoas, né, durante essa pandemia lá do ano de 1918. Eu queria dizer que o ano de 1918 ele é um ano importante para a história mundial porque ele ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. E por isso também, né, esse vírus ele se alastrou tão rapidamente na Europa, né, a Europa beligerante, a Europa que estava em guerra, né, apesar dele não ter origem europeia, não ter origem espanhola, certo? Esse é o primeiro destaque que eu queria fazer. Esse vírus ele foi registrado primeiro nos Estados Unidos da América, ainda no ano de 1918. Né? Então, como é que ele chega à Europa e por que ele se alastrou tão rapidamente e matou, né, tanta gente? Os soldados americanos, né, norte-americanos, estadunidenses que foram para a Europa combater, levaram consigo o vírus, né? E com isso, né, eles acabaram aí infectando não só soldados aliados, como também inimigos, né, alemães, enfim. Inclusive a Alemanha foi, em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil, apontada como responsável por criar e propagar o vírus, né? A Alemanha acabou sendo culpada por muita coisa, o que gerou lá o revanchismo na Segunda Guerra, né? A gente já falou sobre isso, vocês conhecem um pouco dessa história, certo? Então, esse vírus ele chega na Europa por meio dos soldados americanos, estadunidenses, e ele encontrou um terreno, né, perfeito para ele se alastrar e para ele conseguir um poder de letalidade muito grande, que era justamente as condições sanitárias, né, e de higiene durante a guerra, né, nos campos de batalha, nas famigeradas trincheiras, né, aquelas grandes escavações de terra, onde os soldados ficavam ali durante dias, meses, tinham ali mais ou menos 2 metros de profundidade e alguns tinham até quilômetros de extensão. Nessas trincheiras, esses soldados viviam em condições subhumanas de higiene e de salubridade, o que fez com que esse vírus ele se espalhasse de uma forma muito mais rápida e tivesse, né, o seu poder de letalidade também muito mais eficaz, matando muita gente. Certo? Então ele matou muita gente na Europa por conta da guerra e ele tem esse nome, né, gripe espanhola, também por conta desse contexto. Os países beligerantes, os países que participavam diretamente do conflito, eles tentaram ofuscar, tentaram esconder os números do sistema de saúde, os números de mortos, né, tanto em conflito como em doenças, por conta justamente da guerra, né? E a Espanha, que era um país que estava, né, neutra, digamos assim, não estava participando diretamente do conflito, né? Os meios de comunicação espanhóis foram os primeiros a divulgar a gripe, né, a divulgar essa nova epidemia que se torna uma pandemia, né, se espalhando para outras partes do mundo. Então, por isso ela teve o nome de gripe espanhola, não porque ela tenha nascido, né, ela tenha aparecido pela primeira vez na Espanha, não é isso, né, mas porque a Espanha foi a primeira a divulgá-la, beleza? Então, por isso ela se chama gripe espanhola, ficou assim conhecida. Então, ela chega no Brasil ainda no ano de 1918, né, a bordo de um navio inglês, né, que saiu lá de Liverpool, passou por Lisboa, passou pelo Recife, por Salvador e pelo Rio de Janeiro, também por Buenos Aires, na Argentina, e trouxe consigo o vírus, né, da gripe espanhola. Essa gripe aqui no Brasil também encontrou um terreno bastante fértil para que ela se propagasse,
né, porque tínhamos condições de higiene e de salubridade nas nossas cidades também bastante precarizadas, né, para não dizer praticamente inexistentes, né? Estamos falando do início do século XX no Brasil, onde tínhamos uma política de saneamento básico ainda bastante precário, né? Bastante ineficaz, né? Só para a gente citar, não tínhamos, por exemplo, um Ministério da Saúde, um órgão federal que abrangesse assim o cuidado, né? Os cuidados de saúde, os cuidados médicos com a população. Então esse vírus ele se espalhou muito rapidamente aqui no Brasil, né? Tivemos ações como estamos vendo hoje no ano de 2020, como quarentena, né? O governo aconselhando, quando ele tomou pé de fato da importância, né, do vírus, a indicação de quarentena para que as pessoas ficassem em casa, o que de fato não foi assim tão efetivo, porque as pessoas saíram para trabalhar, para suas atividades, né? Não foi tão divulgado como hoje em 2020 por conta dos meios de comunicação que nós temos hoje, rede social, televisão, internet, enfim, fazendo um trabalho aí de conscientização, né, para que as pessoas fiquem em casa e se cuidem de uma maneira mais efetiva. Naquele momento não havia, né, essa facilidade, digamos assim, então muita gente continuou indo para a rua, continuou trabalhando, enfim, fazendo suas atividades, fazendo com que essa gripe, né, que aparecia com sintomas de uma gripe simples, mas que logo se agravava para quadros de pneumonia e para quadros de dificuldade respiratória e de doenças respiratórias mais graves, levando muita gente à morte, né? Muitas das famílias não tinham como sepultar os seus mortos e colocavam-os nas portas das casas, na rua, fazendo com que esse vírus ele se propagasse também, né, por conta disso. Então nós tivemos aí uma pandemia que se tornou mundial e que aqui no Brasil também foi importante. Eu queria destacar um morto famoso pela gripe espanhola aqui no Brasil, que foi o então eleito presidente Rodrigues Alves. Tinha sido eleito no mês de março de 1918, tomaria posse em novembro, mas né, adoeceu de gripe espanhola, não chegou a tomar posse. O seu vice, Delfim Moreira, tomou posse como presidente interino até que o eleito Rodrigues Alves se estabelecesse, o que não aconteceu, né? O Rodrigues Alves ele morre de gripe espanhola no mês de janeiro do ano de 1919, fazendo com que tenhamos novas eleições no ano de 1919, assim eleito presidente o Epitácio Pessoa, né? Então o presidente eleito do Brasil foi vítima da gripe espanhola, né? Então, só para a gente ter ideia de como esse vírus ele afetou não só a população mais pobre, né, que não tinha tanto acesso à higiene e à salubridade, mas também pessoas, né, do mais alto escalão da nossa sociedade da época, como o então presidente, que já havia sido presidente, inclusive, alguns anos antes, né? Então, espero que eu tenha esclarecido aí vocês sobre algumas questões rápidas e básicas sobre a gripe espanhola, tanto na Europa como aqui no Brasil, né, de forma bem simplificada aí, para que vocês possam tirar essas dúvidas. Valeu, forte abraço, até mais, se cuidem, lavem as mãos, cuidem dos que estão perto de vocês, para que a gente possa passar por essa situação de forma mais rápida possível, beleza? Beijão, até mais.